De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha às 7h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band. No programa de hoje nós estamos conversando com o candidato do PMDB à Prefeitura da cidade do Natal, Hermano Moraes. Hermano, uma das questões que estão sendo debatidas e diz respeito ao cidadão diretamente todos os dias ao sair de casa para o trabalho, do trabalho para casa, é a questão da mobilidade urbana, que está atualmente mais para a imobilidade. A qualidade de vida das pessoas tem diminuído em função de que gasta muito tempo indo e vindo e torna-se o seu tempo no trabalho, o seu tempo no trabalho torna-se menos produtivo, e também o descanso em casa para recarregar as energias e voltar ao trabalho no dia seguinte. Cada dia essa dificuldade aumenta no trânsito de Natal. Qual a sua visão, o que do seu projeto de governo no primeiro momento, caso o senhor seja eleito prefeito da cidade de Natal, qual a sua primeira providência em relação a esse item? Primeiro, Pedro Júnior, dizer que a nossa plataforma de governo, que está registrada inclusive junto ao TRE, ela é baseada no plano estratégico integrado para o desenvolvimento de toda uma região. Nós não podemos enxergar Natal ilhada, Natal fora de um contexto metropolitano, onde nós temos várias cidades conurbadas, onde fica difícil até você identificar o limite de Natal com esses municípios circunvizinhos, e também onde nós abrigamos 42% de toda a população do Rio Grande do Norte. As últimas gestões têm pecado pela falta de planejamento. E aí temos a questão da mobilidade urbana. Natal, que há 10 anos atrás tinha cerca de 70 mil veículos registrados, hoje tem 330 mil veículos. Somado aos veículos que se deslocam para Natal todos os dias dos municípios circunvizinhos, então a situação ainda se torna ainda mais agravada. Para isso, nós temos duas situações. Primeiro, a aplicação dos recursos do Parque da Copa para resolver algumas situações pontuais, especialmente nas entradas e saídas de Natal. Esses recursos não foram aplicados ainda porque a atual gestão não conseguiu ainda iniciar essas obras. Parte dela de responsabilidade do município de Natal, outra parte do governo do Estado. Nós esperamos que ainda esse ano essas obras iniciem para que nós tenhamos tempo de concluí-la até 2014, deixando Natal pronta para a Copa do Mundo. Mas temos que enfrentar essa situação com um transporte público de qualidade. Nós não temos mais espaço. Natal é uma cidade de um território muito limitado, são apenas 172 km². Natal é a segunda menor capital do país, em termos territoriais. Então, nós vamos ter que ter soluções de trânsito, de engenharia de trânsito, e vamos ter também que ter soluções para a questão da mobilidade urbana, investindo em transporte público. Corredores próprios, renovação da frota, a definição de uma política pública com a licitação pública para o serviço de transporte Natal, o que não acontece há mais de 10 anos. Por isso que sempre a gente se reporta às últimas gestões que se omitiram nessa e em outras questões. Temos que fazer ciclovias em Natal hoje, já que sabemos que 4% da população usa a bicicleta como meio de transporte e outros até como meio também de se praticar esporte. Nós temos que também integrar e inovar em termos de mobilidade urbana e de transporte público, introduzindo o VLT, já temos recursos aí aportados para isso, um transporte mais rápido, mais seguro, atendendo a região metropolitana. Temos que renovar nossa frota, que hoje está com a idade média de 8 anos. Temos que ter uma política tarifária justa, com o Conselho Usuário funcionando, evitando crises. E, sobretudo, nós temos que garantir eficiência, porque a grande maioria da população, para exercer o seu direito de ir e vir, precisa exatamente desse transporte coletivo. E Natal sequer oferece transporte coletivo 24 horas. No nosso programa está o programa Transporte 24 horas. Não se admite uma cidade com 820 mil habitantes não ter transporte durante a madrugada, especialmente a cidade turística, onde muitos trabalham durante a noite ou se divertem, mas não tem como voltar para casa. E isso vai acabar. Isso é uma prova inconteste que os governos que vêm se sucedendo têm sido também, além de omissos, têm sido partícipes desse caos instalado. Então, nós vamos
garantir ao cidadão natalense transporte 24 horas para que ele possa, com eficiência e pagando aquilo que é justo, poder se deslocar qualquer hora do dia em Natal. Deputado, candidato, uma coisa, nós aqui no Conexão Potiguar fazemos esse debate da mobilidade urbana, inclusive conversamos com o presidente da FETRONOR, Eudo Laranjeiras, que diz que quem faz a tarifa, que é acusado de ter um caixa preta, quem faz, na verdade, são o município e o Estado, e citou, por exemplo, a questão dos impostos que incidem no valor da passagem. Caso o senhor seja eleito prefeito, o senhor discute a possibilidade de diminuir os impostos que incidem no valor da passagem? Porque, por exemplo, além dos impostos, tem a gratuidade que incide, tem a falta de... tem incentivo em combustível para avião, para barco, não tem para o transporte público, para ônibus, por exemplo, no combustível, e que é justamente o transporte que carrega as pessoas assalariadas. Então, me parece que é necessário também um olhar do poder público em relação a essa questão. Queria ouvir a sua opinião. Olha, as empresas que operam o sistema público de transporte o fazem através de concessão. Então, é natural que o poder público também garanta às pessoas idosas, as pessoas com algum tipo de deficiência, o estudante, a meia passagem. Isso faz parte de uma política de transporte. Mas no cálculo da tarifa, o que existe hoje é uma indefinição. Ao contrário, eu respeito muito o empresário vitorioso, Eudo Laranjeira, mas o que falta é mais transparência. Transparência que mostre à sociedade como é calculado, como é reajustado, porque tem um custo do combustível, do salário do trabalhador rodoviário, o custo do pneu, do veículo, tudo isso compõe a tarifa. Mas precisamos, por exemplo, recuperar a malha viária de Natal totalmente hoje unificada, que atrasa, inclusive, a qualidade do serviço e a prestação do serviço. Mas temos que fazer isso de forma muito clara. É assim que nós vamos fazer. Existe, então, um caixa preta, né? Vamos esclarecer. Falta transparência. Falta transparência. Vamos esclarecer, porque fazendo isso com transparência, fica mais fácil para o cidadão entender. E cabe ao poder público ter a rédea da situação, ter a condução desse processo. E com um detalhe, sempre voltado para o interesse público, sempre voltado para a boa prestação de serviço. Então é importante que haja essa concorrência pública, que as regras sejam bem definidas e que o natalense possa ter, sim, um transporte de qualidade público, que ele possa, mesmo aqueles que possuem um veículo, possa deixar o seu veículo para circular nos finais de semana, no outro horário, e que assim possam minimizar os efeitos do trânsito caótico no qual nós estamos mergulhados. Então, vamos fazer isso com toda a transparência, mas preservando o interesse público. É assim que nós vamos cuidar da política de transporte de Natal. Mas o imposto não vai mexer, não? Com relação ao imposto, é uma alternativa para se reduzir o custo de passagem. Isso tem acontecido, inclusive, em outras capitais. Fortaleza usa isso. Perfeito. Dá um desconto no ISS. Mas temos o ICMS também, que está inserido aí também nesse processo. O próprio governo federal já chegou a discutir essa possibilidade. Então, temos que somar esforços, discutir, inclusive, essa possibilidade. Lembro apenas a situação de dificuldade na qual está mergulhado o Natal, dificuldade financeira. Então, vamos ver o que é possível fazer, mas vamos fazer o que for melhor para a coletividade. Perfeitamente. Peço licença ao candidato Hermano Moraes e aos nossos telespectadores. Faremos mais um rápido intervalo e voltaremos na sequência.